assunto é com Murilo Rocha. 9h48. E aí, Murilo? Bom dia, Lucas. Bom dia, Luciana. Bom dia, ouvinte da Band News. Trazer uma notícia aqui de ontem, mas muito importante, notícia fundamental para a nossa classe de jornalistas, né? É que com o voto do presidente Luiz Roberto Barroso, né, o Supremo acabou formando maioria aí, já são 6 votos contra, que é chamado de assédio institucional, né, judicial contra jornalistas. O que é isso? Um jornalista faz uma denúncia, ou faz uma matéria, faz uma reportagem, ou faz um comentário, enfim, e ele é processado por uma empresa ou por uma pessoa física, né, no caso. Mas para assediar o jornalista, esses processos são abertos em várias cidades, até em estados diferentes às vezes, contra o jornalista. Ou seja, o jornalista não consegue responder todas aquelas ações, porque algumas das audiências, por exemplo, são marcadas para o mesmo dia. Uma em Belo Horizonte, vamos supor, outra em Montes Claros, outra, enfim, no sul de Minas. E aí o jornalista acaba perdendo algumas dessas audiências, acaba perdendo o processo, por, né, não conseguir comparecer, e até fica oneroso para o jornalista também, se você imagina, né, ter que fazer 5, 6, 7 viagens às vezes para poder responder todos esses processos que são abertos por uma mesma pessoa, por uma mesma matéria, mas são abertos em cidades, em comarcas diferentes, para que o jornalista não tenha como se defender de todos esses processos. É uma prática, infelizmente, que acontecia muito, ainda acontece muito no país. Na Lava Jato, alguns jornalistas do Intercept Brasil foram alvo desse tipo de ação, ações abertas em diversos locais do país contra eles, com a mesma causa, às vezes até a mesma pessoa entrando com a ação, para que eles não conseguissem responder. Também tem casos de autores de livro que sofrem esse tipo de assédio judicial. E agora o STF entendendo que é inconstitucional, uma vitória importante aí para os jornalistas, porque isso era um absurdo, né? Onerava o jornalista, ele tinha que ficar viajando para responder o processo em vários locais, e geralmente ele perdia um desses processos, então acabava tendo um prejuízo aí, além desse assédio, né? Um absurdo isso que ocorria, mas agora já há 6 votos do Supremo, o julgamento ainda continua, tá? Mas, né, já há aí essa formação da maioria para que isso não possa ocorrer. O que está determinando o Supremo é o seguinte: se abriu mais de uma ação em comarcas diferentes, esses processos têm que ser todos juntados para o local de domicílio do jornalista, para que ele responda no local de domicílio dele, para que ele tenha a possibilidade, né, de responder. E não, como vinha sendo feito, né? Algumas igrejas evangélicas fizeram isso aí contra um escritor de livro recentemente, por uma crítica que ele fez no Twitter, né? Abriram vários processos, né? Cada sede dessa igreja, né? Onde que ela tinha outras igrejas, abriu processo em estados diferentes contra esse escritor, na tentativa de não só vencer a ação, obrigar ele a pagar a indenização, mas como também de impedir, né, de fazer novas críticas, né? Isso era um absurdo que vem acontecendo, esse assédio judicial contra jornalistas, e agora esse entendimento muito importante para o Supremo, né? Não que o jornalista está blindado de ser questionado ou responsabilidade por uma informação errada ou caluniosa, né? Onde há o dolo ali de prejudicar o alvo ali da matéria. Esse jornalista tem que ser responsabilizado, sim, mas ele tem que ter a possibilidade de responder a esse processo, por exemplo, né? E não como ocorria de 15, 20, 30 ações sobre o mesmo caso espalhadas pelo país, né, para impedir a defesa do jornalista. Então agora, se ocorrer isso, esses processos têm que ser todos juntados, enviados para o local de domicílio do jornalista, onde ele vai responder à justiça lá, na cidade que ele reside, né, para ele poder ter a chance de apresentar seus argumentos e não ser derrotado dessa forma, né, que é perfeito, né, o termo assédio mesmo, é um assédio para que ele não consiga responder esses vários processos em diferentes comarcas, em diferentes cidades. Então, essa decisão do Supremo abre aí um novo caminho, né, mais claro e mais justo para esse caso dos jornalistas. Como eu disse, não se trata de blindar jornalistas, mas apenas, né, evitar essa prática do assédio judicial. Um outro ponto, Lucas, Luciano e ouvinte, que eu queria trazer aqui no comentário de hoje, ontem a Câmara dos Deputados aprovou uma moção de repúdio ao show da Madonna. Olha que importante essa decisão dos deputados, que não serve para nada.
né? É chocante a gente ver a Câmara perder tempo para aprovar uma moção contra a realização do show da Madonna, né? É muita falta de trabalho, é muita falta do que fazer, né? Não sei o que eles estão considerando ali, se indecente, imoral, mau uso do dinheiro público, uma série de acusações tortas e equivocadas, mas aprovaram ali uma moção de repúdio ao show da Madonna. Você que foi, viu, Lucas? Você aí provavelmente foi alvo aí. Fico até honrado de receber uma moção de repúdio dessa turma. Uma moção de repúdio aí ao show da Madonna. Quem foi ao show da Madonna? É uma coisa ridícula, né? Quem viveu os anos 90 no Brasil vê aquele show da Madonna e acha até um programa infantil, né? Que era a banheira do Gugu, meus amigos. Um domingo legal do Gugu ofendia muito mais a família brasileira que 50 horas de show de Madonna. Vocês estão de brincadeira com os deputados, né? Qualquer programa televisivo brasileiro aí dos anos 90, que era teoricamente voltado para a família, tinha mais insinuações eróticas, pornográficas, como queira classificar, que um show da Madonna, que, né, tem outras qualidades artísticas, mas é ridículo realmente essa moção de repúdio aí aprovada pela Câmara, né? É realmente uma falta do que fazer. E por fim, terminando esse comentário hoje, só destacar aqui o desempenho ontem do ministro da Economia, Fernando Haddad, sendo questionado na Câmara dos Deputados. Ele parecia um pouco agitado, estava pistola o Haddad, mas assim, ele, né, representou, ele me lembrou os melhores dias de Flávio Dino ali, quando era chamado ali por alguma comissão da Câmara para responder aos deputados, né? O Flávio Dino engolia os deputados ali com certa ironia, muita veemência, né? Uma oratória muito forte. Ontem o Haddad já, talvez num tom até mais professoral ali, foi também derrubando um a um argumentos falaciosos. Teve um ótimo desempenho o ministro Fernando Haddad, que é um dos destaques, né, do governo Lula, sem dúvida nenhuma. Talvez seja o ministro aí com a melhor atuação até então, é o Fernando Haddad. Ontem ele mostrou essa qualidade dele também como político, né? Se saiu muito bem nas arguições feitas pelos deputados, explicando, né, aí algumas das medidas do governo e rebatendo as notícias falsas, né, que nós somos obrigados a conviver com elas diariamente. É isso. Lucas, Luciana. Inclusive